Sophie, eu queria que você falasse um pouquinho, já a gente falou sobre o seu trabalho. Quer falar um pouquinho sobre o quilombo, de onde você veio? Demorou. Então, veja, eh, bom, eu acho que o quilombo é a minha maior luta, né, eu considero que é a minha maior luta. Veja, como eu disse, eu me criei na periferia aqui de Aracaju, né, e o conhecimento, né, que eu obtive também na universidade, ele também foi muito importante para pensar, né, como a gente reagir também a uma questão histórica, né, a uma questão, eh, que é a violência, né, perpetrada aí contra a população, né, quilombola. Então, os quilombos os quilombos, eles são referências, né, de luta, são referências, importantes. E no estado de Sergipe, essas lutas elas têm sido intensificadas, né, mas assim, no caso do quilombo, né, que eu faço parte, essa descoberta, ela vem porque, assim, a gente sofreu muito apagamento, sabe, gafanhoto? E até a gente saber, né, de onde a gente vem, sabe, arrancar sabe, desenterrar, né, desenterrar aí a nossa história, né, é um tanto quanto leva tempo, leva tempo. Ora, em 2002, né, de 2001 para 2002, eh, o fazendeiro, né, um fazendeiro simplesmente drenou uma lagoa, sabe, uma lagoa marginal do Rio São Francisco, que é essa lagoa de onde as pessoas, né, de 4 povoados, viviam, né, da pesca. E simplesmente o fazendeiro, achando-se que ele era o todo-poderoso, ele simplesmente drenou, matando toneladas de peixe para e deixando a população sem alternativas de alimento. Ora, apesar de morar aqui, de estar aqui em Aracaju, eu nunca perdi o meu vínculo com o quilombo. Então, todas as férias escolares, né, eu estava lá. E justamente em 2002, ao chegar no quilombo, essa lagoa estava seca, né? E então, assim, como fazer? Né? As pessoas tinham medo. Por quê? Porque, apesar, né, de muito tempo, eh, da gente ter passado muito tempo, né, da escravidão, mas é como se a escravidão, né, ainda tivesse, né, dentro da gente, né, dentro das pessoas, e as pessoas tinham medo. E aí, assim, a gente precisou reunir a população e construir forças para lutar contra isso, né? Para lutar contra esse fazendeiro. E a partir desta luta, nós conseguimos trazer essa lagoa de volta, porque é a fonte de alimento, era a fonte de renda, né? Dessas 4 comunidades, lá em Amparo do São Francisco. E mais do que isso, nós, a partir dessa luta, nós descobrimos, né, a verdadeira origem desse quilombo, né? Então, esse quilombo ele surge com Carlota. Carlota foi uma mulher escravizada, né, em Porto da Folha, né? E a partir da história de Carlota,
né, a gente resgata quem somos nós. Então, Carlota, ela forma o quilombo, né, a partir, ela se autoliberta, né, eu não gosto de utilizar fuga, eu acho que é autolibertação. Ela foge, ela se autoliberta e ela constitui, né, a partir de Carlota, ela constitui os quatro povoados. Tá? E trazendo essa luta, nós fomos buscar realmente a partir, né, da legislação, né, do artigo 68, né, da Constituição, do ato da disposição transitória, de que nós tínhamos direito ao título da terra. Então, nós começamos a lutar. Foram muitos anos de luta, né? Nós estamos com 20, muito mais de 2 décadas de luta. Nós já conseguimos parte significativa do nosso território, porque todas as terras que tomaram do nosso povo, a gente, não todas, mas boa parte a gente já recuperou, né? Nesse processo, foi um processo muito árduo, de muita violência, de muita ameaça, né? Por quê? Porque nós estávamos lidando com pessoas importantes. Então, boa parte dos fazendeiros ali no entorno, né, eram parente do ex-governador João Alves Filho. Então, assim, foi uma luta muito árdua, né, nesse processo aí de luta. A gente teve prisão, eu fui presa. Nesse processo de luta aí, muitos, né, dos nossos foram ameaçados. Nesse processo de luta aí, né, ocorreu, sabe, mas muita coisa para que nós então chegássemos, né, a ter o título da terra, né, o título do território, porque quando a gente fala em comunidades quilombolas, nós não estamos apenas tratando de terra, nós estamos tratando de território, né? É o território cultural, é tudo que a gente preserva, é toda a nossa ancestralidade, é todo o nosso, a nossa cultura, entendeu? E os nossos valores. Então, essa comunidade quilombola, né? Ela eu acredito que é uma referência de luta no estado de Sergipe, né? Atualmente são em torno de 32 comunidades quilombolas em todo o estado, né? Observando que a luta quilombola ela inicia como Mocambo, em Porto da Folha, e que assim, né? Esses quilombos, eles hoje lutam, sabe, por melhores condições de vida, né, por saúde, por educação e também, né, por terras, por também seus territórios que foram tomados, né, e apropriado aí pelos brancos, pelos filhos dos senhores de escravos, entendeu? Porque, embora pareça um passado distante, mas nós não podemos perder de vista, né, que boa parte dessa burguesia que está aí, né, dessa elite, ela tem uma origem, né? A origem dela é a origem escravocrata, né? A riqueza que né, foi produzida à custa da nossa exploração, da exploração do nosso povo. Então, fortalecer os quilombos, as lutas dos quilombos hoje é uma questão importante, sabe? Assim como fortalecer a luta da periferia por melhores condições de vida, por educação, por saúde, por saneamento básico, é também, sabe, fortalecer a luta por reparação histórica, a luta por dignidade nesse país.
tá? E aí a gente está em meio a muitos debates sobre democracia. Ora, não há democracia sem a gente fazer, né, reparação histórica. Que democracia é essa? Está entendendo? Como é que a gente pode falar em democracia se a gente não consegue, se esse processo democrático não consegue chegar até nós? Né? E aqui eu não estou dizendo que essa democracia, que a gente não deva preservar essa democracia, não. Muito pelo contrário. Essa democracia ela precisa ser aprofundada, né? E radicalizada, né? Mas não nesse modelo de sociedade, né? Não dentro desses parâmetros de democracia burguesa, sabe? Mas democracia que realmente é um processo democrático radical, né? No sentido de que realmente nós tenhamos lugar, né? Neste país, né? E não dá para fazer, para falar, né? Em processo democrático, se não falar da inclusão dessa população negra que hoje é mais da metade da população brasileira. Com certeza, prof. Só a revolução salva, galera. Prof não quis falar não, mas eu falo. Só a revolução salva. Se organizar.